Bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia aos meus inscritos que poderão ver esse vídeo em horário diferente, não sei, porque aqui no meu canal tem muitos inscritos que são de outros países, que têm fusos horários diferentes. Mas eu quero começo dessa tarde ser boca de Deus para a tua vida, trazer uma reflexão, trazer uma meditação da parte do Senhor, porque nós estamos, irmãos, num período de pandemia, num período de alto dos preços, tudo está ficando caro, tudo está ficando mais difícil, não somente para as pessoas fora da igreja, mas também para a igreja também. Está se levantando até perseguição de alguns governantes para tentar fazer a igreja se desvanecer, para tentar fazer a igreja parar de orar. Mas não podemos, meus amados, parar de orar. Não podemos baixar a guarda. Não podemos deixar de confiar no Senhor. Não podemos, irmãos, deixar a situação diminuir nossa fé. Porque se nós entendermos, irmãos, em nenhum momento da Bíblia, no Novo Testamento, Jesus nunca nos escolheu para passar uma vida mansa aqui nesta terra, não. O céu é tomado por esforços, o céu é tomado por renúncia, o céu é tomado por, aleluia, por lutas. Não é de qualquer forma que podemos alcançar a vitória, alcançar o céu. Porque, irmãos, a cada dia que passa, Deus está passando uma peneira na humanidade. A cada dia que passa, até a igreja não está percebendo, mas está se deixando dividir, está se deixando se levar para o orgulho, pela soberba, pelas divisões. Mas nesta tarde, eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor, para que possamos, aleluia, entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Não podemos nos abater por nada que possa vir contra nossas vidas, aleluia, porque Jesus, Ele conhece a nossa estrutura. Mas hoje eu estava vendo aqui uma reportagem de um canal, de uma rede de televisão, aqui na minha cidade, um apresentador dizendo que a nossa última esperança é essa vacina. Mas nós sabemos, quem conhece a palavra do Senhor, nós sabemos que a nossa esperança se chama Jesus, que a nossa esperança é estar na dependência do Senhor. Por causa disso, muitos têm desvanecido, muitos têm naufragado da fé, muitos têm até abandonado a igreja, mas não entendem que quanto mais as coisas se apertam, quanto mais as coisas ficando mais estreitas, Jesus anunciou, aleluia, Jesus anunciou, de uma pausa, irmão, por causa que tinha um carro aqui passando, que poderia tentar querer impedir, atrapalhar essa mensagem. Essa pequena introdução dessa mensagem, irmãos, é porque eu tenho observado, a igreja do Senhor está ficando fraca. Não estou falando do nosso Deus, não. Mas quando a igreja começa a ficar dividida, quando a igreja começa a perder a unidade, a comunhão entre os irmãos, já começou a perder. Nós vemos hoje pessoas brigando, pessoas degladiando, pessoas mentindo, pessoas se autopromovendo, pessoas se exaltando, e se esquece que o Evangelho de Cristo não dá respaldo a ninguém se exaltar. Esse Evangelho de Cristo não dá respaldo a ninguém ficar humilhando ninguém. O Evangelho de Cristo não nos dá respaldo a viver se engrandecendo, mas nos ensina a ser humildes, nos ensina a ser o menor, nos ensina a descer, nos ensina a nos santificar e principalmente nos ensina a nos amar. É o que está faltando hoje.
Mas essa pequena introdução eu quero chegar ao ponto de falar um pouco de a vitória através das provações. Meus amados, daqui para frente não vai ser nada fácil. Daqui para frente, irmãos, a igreja do Senhor, quando eu falo igreja, irmãos, não estou falando placa de igreja. Eu não estou falando, aleluia, de denominações. Estou falando de mim e de você. Porque nós estamos no limiar do arrebatamento. E Jesus está passando a sua peneira no meio da igreja. E Jesus está permitindo essas provações de pandemia, de altos preços, de escassez, de falta de alimento, de falta de quase tudo para provar a igreja, porque o céu é tomado por esforço. Daqui para frente não vai melhorar mais nada não. Daqui até o arrebatamento, se preparar, porque essas provações não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. E o texto que eu quero usar nesse vídeo, nessa mensagem, para ser boca de Deus para te dizer que Deus te ama, para falar que Jesus nunca se esqueceu de ti, aleluia. Em Tiago 1,12, quando diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberás a coroa da vida, a que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia, aleluia, Deus. Quero fazer uma pequena oração bem rápida, para nós entrar na presença do Pai, para que possamos ministrar, para podermos entender pelo Espírito de Deus o que é que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Feche seus olhos, se você estiver. Aleluia, maravilhoso Deus, eterno Pai. Perdoa meus pecados, minhas faltas, minhas falhas. Perdoa tudo aquilo que eu fiz, eu faço, eu pensei, eu executei que não foi tua. Me perdoa, me lava o teu sangue. Me dá permissão de entrar na tua presença, na ousadia que há no teu sangue, para que eu possa ser boca de Deus, para que eu seja um instrumento ali na tua presença, em nome de Jesus. Essa eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que Deus tem algo a falar nesta tarde. Por duas vezes, aqui no meu condomínio tem um carro que vende frutas na porta do condomínio. E muitas vezes ele não demora nem 20 minutos, vai embora, está com mais de meia hora que está aí. No momento que eu vou fazer esse vídeo, ele começa a falar. Mas eu louvo a Deus que Deus não vai permitir nada abalar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, para o teu coração. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que Tiago era meio irmão de Jesus, por parte de Maria. Nós sabemos, irmãos, que nosso apóstolo Tiago, discípulo Tiago, irmão Tiago, ele conhece: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé se desenvolve a perseverança. Muitos estão desvanecendo a sua fé hoje. Muitos não estão mais perseverando. Muitos deixaram de orar. Muitos deixaram de santificar. Até mesmo deixaram de querer se amar uns aos outros. Hoje você vê uma igreja dividida, uma igreja distorcida, porque nós somos a pior geração de cristão que você possa imaginar. Aleluia. Ora, o que já disse, só uma introduçãozinha, provavelmente na mensagem. Ora, a perseverança deve terminar a nossa obra, para que sejam maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, você pode ver, irmãos, a perseverança é que nos impulsiona a cumprir a obra que Deus nos deu. Aí, pastor, você que obra é essa, pastor, que eu não tenho nenhum ministério? Deus lhe deu uma carreira para você cumprir. Aleluia, como diz lá o autor de Hebreus, capítulo 12. Visto que somos rodeados de um grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lá em João 15,16 diz que não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Deus colocou diante de ti uma porta aberta, a porta da graça, a porta da vitória, a porta da saúde, a porta da restauração, a porta da restituição. Basta você e eu se esforçarmos para entrar por esta porta, porque já já essa porta vai se fechar, igreja. O momento é de despertamento, o momento é de você olhar para o alto, o momento é de você buscar se amar uns aos outros, o momento
é de você, aleluia, refletir como está as nossas vidas diante do Senhor. E hoje você vê uma igreja, irmãos, que perde tempo em ficar brigando entre si. E Jesus respondeu uma certa vez para os fariseus que estavam acusando ele, que ele estava expulsando os demônios pelo príncipe Beelzebu. E Jesus respondeu: todo o reino dividido não pode subsistir. Se eu expulso Satanás com o poder de Satanás, então o reino dele está dividido. E ele ensinou o seguinte: quando um reino ele está dividido, ele não vai subsistir, não vai ter força para vencer qualquer coisa. Mas quando um reino está unido na unidade da fé, na unidade da comunhão, eu sempre compartilho dizer que é indestrutível, porque a união faz a força, diz um ditador popular aí, a união faz a força. E eu pergunto a você, igreja, será que nós estamos unidos para ter força no céu? Você vê uma igreja totalmente distorcida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico triste, irmãos, eu fico triste quando eu vejo uma igreja perdendo batalha, pessoas sendo destruídas, pessoas sendo vencidas por situações que não conseguem ter estratégia para vencer. Sabe por que não consegue vencer, irmão? Porque não colocar sua vida na dependência de Deus. Porque quando uma pessoa está na dependência do Senhor, eu lhe garanto uma coisa: ele nunca vai dominar a pessoa, nunca vai guiar a pessoa para uma guerra que vai perder, ou então que vai empatar. Ele só entra na tua frente para vencer. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Devemos parar de picuinha. Devemos parar de mentiras. Devemos parar de usar o nome de Deus em vão. Devemos parar de se degladiar. Precisamos parar de ficar olhando para os defeitos dos outros e olhar só para o autor e consumador de nossas vidas, que se chama Jesus de Nazaré. Primeira coisa, irmão, que essa mensagem colocou no meu coração: as vitórias através das provações. A primeira provação que você começa a travar é dentro de você mesmo. Quando o seu orgulho, a sua prepotência, a sua soberba, o seu amor de mentir consegue te vencer, você já está derrotado. Porque você pode ver, a vida interior, ela é provada diante do Senhor. Lá em Salmo 17, versículo 3, diz assim: sondaste o meu coração e me visitaste na noite, examinaste-me e nada achaste. A minha boca não transgredirá. Você pode também ver em Deuteronômio 12:10. Vamos lá, vamos só me ler aqui. Louvado seja. Eu gosto de usar a Bíblia, irmãos. Vamos ler Bíblia. Deuteronômio 12:10. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: passarei, porém, o Jordão e habitarei nas terras que vos herdar o Senhor vosso Deus, quando vos der repouso a todos os vossos inimigos em redor e moraste em segurança. Uma pessoa tem que entender o seguinte: o nosso Deus, ele quer o melhor para a gente. O nosso Deus, ele prova o coração de cada um. Não adianta ter aparência de crente, não adianta ter, aleluia, falar em línguas, não adianta ter visão, não adianta, aleluia, ter revelação, se o teu coração não está reto diante do Senhor. Nós estamos numa época de falsas profecias, estamos numa época de mentiras, numa época de apostasia, e muitos estão se enganando, porque a vida interna, a vida interior foi reprovada diante de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João 3,3, em verdade eu te digo que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que vivem de aparência, vivem de emoções, vivem de simplesmente de viver enganando os outros, vivem simplesmente achando que está na graça, a graça não vai punir ele agora não. Vai pensando nisso, vai. Vai pensando nessa tua visão aí.
A graça, eu sempre costumo dizer, ela é mais severa do que a lei. Porque na graça ninguém se oculta. Porque na lei só era punido quem era pego em flagrante em qualquer pecado. Como por exemplo, uma mulher só poderia ser apedrejada até a morte se for pego no alto do adultério, na alta traição, em flagrante. E tinha que ter 3 testemunhas ainda. A pessoa podia fazer o que fosse por aí, se escondendo, ninguém visse, não tinha como provar. Então não tinha como punir nem apedrejar. Mas no Novo Testamento não. Se tu somente olhar para a mulher e em teu coração tu a cobiçou, tu já adulterou, pois já tem as 3 testemunhas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de você te examinando diariamente. Cuidado com o que é que sai da tua boca. Cuidado com o que é que você está pensando. Cuidado com aquilo que você está planejando. Porque Deus sonda os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Provações começam dentro de você. Muitas vezes você perde uma luta, perde uma batalha e começa a colocar a culpa em A, em culpa em B, em culpa em C. Não é isso. Muitas vezes a culpa está em nós mesmos, por não querer se submeter à vontade do Espírito Santo em nossa vida, não querer se santificar, não querer se purificar, porque nossa vida está nua, está às claras diante do Senhor. Por que, igreja, você está perdendo e chorando hoje? Por que vocês estão desvanecendo a fé, igreja? Quando essas coisas, Jesus prometeu, quando essas coisas começarem a acontecer, sobre Mateus 24, Lucas 3, todos os princípios das dores, quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos e olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. Estamos na reta final do arrebatamento, estamos na reta final de Jesus buscar a sua igreja. Desperta, tu que dorme. Desperta, igreja. Jesus está voltando. E lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra brinco, lá no céu não entra vaidade, lá no céu não entra orgulho, lá no céu não entra roupa decotada, lá no céu não entra roupa rasgada, lá no céu não entra roupa com modinha do mundo, mas só entra lavado, comprado, se santificar no sangue do Cordeiro. O tempo é de nós se arrependermos, o tempo é de nós buscar arrependimento, quebrantamento do Espírito, pois Jesus está voltando. Esse canal aqui é igual a porta do céu, pouco se inscreve, pouco gostam, porque eu bato na ferida, eu bato, não adianta você, aleluia, querer ter grandeza se você não tem experiência com Deus. Não adianta você querer ser mídia, ser conhecido de todos, através das mentiras, através dos enganos, e Jesus não te conhecer. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Tem provações que Deus permite, que é colheitas, que a pessoa planta e está colhendo, e ninguém impede, irmão. O que você estiver passando, você pode ir nas melhores orações, nos melhores profetas, profetas que têm mais intimidade, mas se é colheita, Deus não vai interferir no que você plantou. Você vai colher e semear, vai colher o que você semeou, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome, vida provada. Se Jesus viesse agora, meu irmão, como é que está a nossa vida diante da santidade de Deus? Se Jesus viesse agora, igreja, será que você e eu estamos preparados para ir morar no céu? Será que eu e você estão fazendo de acordo com que a Bíblia ensina que o caminho é estreito, apertado é o caminho? Aleluia, são poucos que se negarão a entrar e passar por ele. Lá em Lucas 13, 24, Jesus fala para a igreja: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque em verdade eu vos digo que muitos tentarão entrar, mas não entrarão. Sabe por quê? Porque não foi, aleluia, aprovado na vida provada interior. Viveu de aparência, só ouviu falar de Jesus, frequentava a igreja, fazia parte do conjunto A, conjunto B, conjunto de mocidade, tinha uma carteirinha de pastor, tinha um cargo de obreiro, mas nunca chegou à hierarquia espiritual de Deus, de servos do Senhor. Porque, irmãos, quanto mais você é dado, muito vai ser cobrado. Tem muitos aqui no YouTube se auto-intitulando pastor, sem Deus ter levantado.
Tem um aí que foi expulso da igreja, ninguém sabe de onde é que veio, e agora é pastor no YouTube. Aqui nesse YouTube todo mundo é tudo, irmão. Aqui no YouTube tem tanta baboseira que você nem imagina. Tem pastor, tem bispo, tem presbítero, tem apóstola. Coisas que a Bíblia não dá respaldo. Eles querem por fim na força que a Bíblia engula esses ensinamentos errados. Provados, mas não foram aprovados. Mas pastor, a igreja lota. Igreja humana lota. Sabe por quê? Porque nós estamos no lembrar de arrebatamento, irmãos, e nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos mestres, que introduzirão heresia destruidora, negando até o Senhor que o resgatou, e trarão sobre grande preço de perdição, e eles farão sinais, maravilhas, que até se possível for, enganarão até os escolhidos. Nem tudo que reluz é ouro, nem todo que tem fumaça tem fogo. Devemos nos voltar ao genuíno evangelho da sã doutrina, a sã doutrina dos apóstolos, a doutrina que salva, a doutrina que liberta, a doutrina que, aleluia, nos fortalece, nos alimenta. Não viver comendo capim seco. Tem muitas pessoas que vivem de oração em oração, fazendo campanha por campanha, e a vida não muda. Sabe por quê? Porque você está numa fonte seca. Você está comendo capim seco. Você não está se alimentando do verdadeiro evangelho da salvação. Aleluia. Provas é um processo de refinamento, irmãos. Deus permitiu essa pandemia chegar no mundo para refinar, para preparar, para fazer a separação, para mostrar quem é servo, quem não é servo, quem estão em pé, quem estão caídos. Olha, quantas pessoas Deus já recolheu. Quantas vidas Deus salvou nessa pandemia. O mundo não entende, muitos cristãos não entendem, aleluia, que a morte só chega quando Deus permite. Aleluia, essa pandemia, esse Covid está nas mãos de Jeová. Ele que direciona, Ele que controla. Ela não mata se Deus não permitir. E muitas vezes tem muitas pessoas que lá no mundo pegaram o Covid, foram para o leito de hospital, foram para o UTI. E eu creio, irmão, que lá naquele momento ali Deus se manifestou, Ele se arrependeu, e aleluia, teve alguma coisa sobrenatural, porque eu não posso afirmar, nenhum pastor pode dizer que o fulano tal morreu de Covid e foi para o inferno. Deus está fazendo uma separação, uma colheita muito grande. E nós que estamos em pé ainda, vivo, é porque Deus está dando mais oportunidade de nós se converter mais. Para Deus nos dar o tempo para nós pararmos, para refletir, pararmos de pecar diante dEle. Porque aqueles que são servos, que pegaram essa doença, que desceram a sepultura, é porque já estava pronto na colheita, Deus colhe que já está pronto. E se nós já estamos vivos, se não pegamos Covid, é porque Deus nos guarda, sim, Ele nos guarda, mas é para nos dar tempo para nos arrepender. Processo de refinamento. 1 Pedro 1,7 diz assim: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado no fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós estamos, irmãos, sendo refinados. Nós estamos, irmãos, sendo balançados. Nós estamos sendo, aleluia, preparados para o maior advento que vai ocorrer nesta terra. E você fica perdendo tempo em estar se degradando com o irmão A e irmão B. O nosso tempo, irmão, é de se santificar e levar a palavra para as almas que estão sedentas. O mundo parou. Muitos estão dentro de casa. Sabe por quê? Tem muitos cristãos que estavam tão mal acostumados, irmão, que só ia para a igreja de domingo. Só orava de vez em quando. Agora, para cumprir a profecia, o ensinamento de Jesus, que quando tu for, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora em secreto, Deus está assim, ó, vocês vão para dentro de casa agora. Você vai orar dentro de casa. Vocês vão aprender a me buscar nas madrugadas dentro de casa.
Porque o meu filho ensinou e vocês não quiseram ouvir, agora vocês vão fazer de uma maneira obrigada. Ficar dentro de casa e orar para mim poder dar o livramento. A gente tem que se despertar. Aleluia. Por isso é Romanos 8:18. Paulo disse, para mim tem um por certo. Olha aí, quando o crente tem intimidade com o Senhor, irmãos. Quando o crente tem intimidade e discernimento espiritual. Paulo disse, para mim eu tenho um por certo. Que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Ei! Tu tá preocupado com o dia de amanhã, tá? Tu tá preocupado com o que vai comer amanhã? Ou o dia da manhã pertence a Deus, viva cada dia o seu dia. Aleluia. Aprenda a ser dependente de Deus. Porque é Deus que te mantém vivo, é Deus que dá o fogo de vida, é Deus que mantém a tua vida. Então não desvaneça sua fé, creia que da mesma forma que ele manteve durante 40 anos o povo de Israel lá no deserto, que a roupa não envelheceu, a sandália cresceu junto com o pé das crianças, não passaram fome, mesmo eles sendo fiéis, mesmo eles sendo rebeldes, que eles não entraram na prometida, mas Deus foi fiel com eles. Então, mesmo você sendo fiel, mesmo você sendo rebelde, mesmo você sendo, aleluia, uma pessoa que dá trabalho na igreja, Deus é fiel porque Ele não pode se negar. Deus está passando uma peneira, está passando um prumo no meio da igreja. Desperta a igreja enquanto tem tempo. Deus está dando tempo para você se modificar, para você se converter, para você se libertar. Vamos parar para refletir como está a nossa vida. Se pergunte a si mesmo, será que eu e você estamos agradando a Deus com essas fofocas, com essas picuinhas, com essas brigas tolas, que não foi para isso que Jesus morreu na cruz? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, mas ele morreu para trazer, para buscar e salvar o que se havia perdido. Muitos pastores, mercenários estão enganando a muitos para tirar dinheiro, para tirar a lã da ovelha, para tirar a gordura da ovelha, mas não está nem aí para a tua alma. O verdadeiro pastor é aquele que te ensina a abandonar o pecado, te ensina a santificar, te ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, te ensina que tudo aqui é passageiro, o que tem, que vai vir ainda é muito mais sublime, muito mais melhor do que o ouro, é melhor do que posição, é melhor do que mídia, é melhor do que reconhecimento, é preservar o teu nome escrito no livro da vida. Tormenta. A prova da tormenta. Lá em Lucas 6,48, semelhante ao homem que edifica uma casa, cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com o impeto e a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Está lá em Mateus 7, 24 e 25. Sabe por que muitos cristãos naufragam na fé? Sabe por que muitos perdem a esperança? Acham que não tem mais jeito, que não suportam? É porque nunca se fundamentou na palavra. Porque nunca acreditou que Deus está no controle. Que nunca teve um encontro genuíno com Jesus. Que nunca soube passar fome e Jesus manter ele vivo. Ele nunca teve uma experiência de eu tirar uma pessoa da rua e da casa, dar uma reintegração social na vida da pessoa. Porque aquele que está firme na rocha, confia, pode vir torrente, pode vir tormenta, pode vir furacão, pode vir tornado, pode vir o que for, mas nada abalará a fé dessa pessoa. Meus amados irmãos, devemos voltar ao primeiro amor, devemos voltar a ter comunhão com os outros, principalmente, irmãos, cumprir o segundo maior mandamento que Jesus falou para os fariseus. Que hoje você não vê isso. Você vê uma igreja dividida, uma igreja sem amor. Aí eu lhe pergunto,
cadê o que dá em Mateus, lá em Marcos 16, 15, 16, não faz memória? Que os sinais seguirão os que crerem. O autor de Marcos, ele fala, aleluia. Vou até ler que você entender melhor. Livro de Marcos. Eu fico observando, irmão, que as pessoas estão se iludindo com momentos alegres. Tudo aqui é passageiro. Ter um carro vai ficar. Ter dinheiro vai ficar. Eu não estou dizendo que não é para ter dinheiro e ter carro, não. É para ter, porque Jesus não permite você ter. Você tem que aprender uma coisa: não se apegar a essas coisas. Não se colocar a sua confiança no que você tem, o que você pode, o que você é capaz. Não, porque lá em Jeremias 17, versículo 5 diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força e o seu coração se aparta do Senhor. Aleluia. Mas no versículo 7, mas bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Aleluia. Versículo 17. Marcos 15, 17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão de serpente, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Esses sinais estão seguindo hoje os crentes? Está na igreja, você vê na igreja hoje? O que você vê mais é charlatanismo. Você vê mais é engano. Deus não precisa de mentiras para ser glorificado. Meu irmão, pare de mentir. Dizer que Deus curou e você simulou uma cura sem ser. Você vai pagar um alto preço. O tempo é de Deus. Obedeça. Seja fiel. Que onde você colocar a tua mão, Deus vai honrar. Mas Deus jamais honrará quem vive no engano. Jamais Deus vai honrar, irmãos, quem vive na prática do engano. Por quê? Salmo 101, versículo 6 diz que os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis. Porque aquele que me esses vão me servir. No versículo 7, mas os que praticam engano não permanecerá dentro da minha casa. Quantos estão enganando a muitos por aí? O Espírito Santo está triste, irmão. O Espírito Santo está triste. Muitos estão entristecendo o Espírito Santo. Muitos estão entristecendo o Espírito Santo, que é o autor, o selo da promessa de nossas vidas. E a prova final, irmãos, lá em 1 Coríntios 3:13. Essa prova aqui, vai ser lá naquele momento. Muitos brilharam aqui na terra, brilhou no YouTube, brilhou, ficou destaque, ficou pregador de gideões, pregou isso, pregou aquilo, mas no meio por fim começou a cobrar dinheiro para pregar, começou o amor ao dinheiro e começou a ficar afastado e sem perceber. Porque lá em 1 Coríntios 3:3, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Foi isso que, aleluia, que Tiago quis falar no texto que nós usamos, Tiago 1:12. Aleluia, bem, um homem que se suporta ser fiel, irmão, durante a prova, diante da tribulação, diante de tudo, ser fiel ao Senhor. Nesse dia eu estava aqui conversando com um rapaz aqui no meu condomínio, que ele veio todo, quase ele veio se aconselhar comigo. E Deus só falando para ele a verdade. Ele disse: pastor, como o senhor sabe, a única profissão que eu tenho é de Uber, de motorista. Aí o carro que eu tinha alugado, que você via quebrando, o rapaz vou de volta. E um rapaz amigo meu disse que ele pode arranjar uma porta, mas ele tinha que fazer uma declaração falsa, alegações falsas sobre a minha pessoa poder arranjar esse emprego lá. Aí eu disse: tu quer começar uma porta na mentira? Tu quer que Deus te honra começando na mentira? Ele: não, pastor, eu não aceito não. Aí ele não aceitou. Aí quando me disse, outro dia depois cortaram a luz dele. Aleluia, começou, o aluguel atrasou, o condomínio atrasou, e o senhor me mandou dizer para ele: ó,
Deus vai usar de quem tem para te ajudar. No mesmo dia que eu falei isso, o telefone dele tocou. O pai dele, dizendo que já tinha conversado com outra pessoa, que tem outro carro, um novo, zerado, que ele comprou e vai dar para ele trabalhar. E o calção, que sempre as pessoas que alugam um carro, tem que dar um calção de entrada, né? Para poder pegar o carro, para poder trabalhar no Uber. E o pai dele se responsabilizou. E ele viu brigando eles dois, o pai e o filho. E ele começou a ver Deus agindo naquele momento, porque eu disse para irmãos, aprenda a ser dependente de Deus, porque ele era muito ansioso. Aprenda a ser dependente de Deus. Deus provou a fé dele, está aí hoje. Deus abençoou. Deus fez uma porta para abrir outra maior, irmãos. O que você está passando, essa prova aí, é para ser provado no final, para receber a coroa da vitória, a coroa da vida. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua vida hoje, irmãos? Se fosse uma mensagem aqui sobre falar da vida dos outros, se fosse uma mensagem, um vídeo, metendo um pau no fulano e tal, aqui enchido de visualizações, mas que não é uma palavra de despertamento, poucos querem ouvir hoje. Deus abriu esse canal aqui para levar uma palavra de despertamento. Aqui você nunca vai ver falar mal dos outros. Você nunca vai ver, aleluia, tentando entender a imagem dos outros. Aqui você vai ver sim, refutar mentira, refutar heresia, combater os falsos ensinamentos, para que venha tirar a cegueira do povo. Por isso, irmãos, cada um vai ser provado por Deus. Cada um, independente de quem seja, vai ser provado pelo fogo naquele dia. Então o tempo de buscar restauração é agora. O tempo de buscar reconciliamento é agora. O tempo de voltar ao primeiro amor é agora. O tempo de simplesmente voltar, aleluia, amar o próximo é agora. O tempo de, aleluia, se consertar a tua vida, teu altar é agora. Em nome de Jesus. Por isso, nesta tarde, eu quero fazer oração de reconciliamento com você. Comigo, com você, porque eu não sou perfeito não. Mas eu busco me santificar. Eu busco reconhecer meus defeitos. Eu busco amar o próximo. Porque o ser humano é imperfeito, sim é. Mas Deus ama quem se esforça. Tira essa capa de prepotência, de santimônia. Se humilhe diante da potente mão do Senhor, que é o seu tempo, Ele vai te exaltar. O que é que você fez essas horas aí? Se você ouviu essa mensagem até o final, ore comigo, se reconcilie. Quem aceita Jesus Cristo, aceite, porque o tempo está chegando. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, pastor e bispo de nossas vidas, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo ele há, Pai, neste momento, Pai, eu te louvo, Senhor, que tu não me permitiste a fazer essa mensagem através de uma live que não deu certo. Louvado seja todo o teu nome, Senhor. Tu vai me mandar condições e, aleluia, equipamento para fazer live, que eu não tenho ainda. Tu sabe que eu quero fazer live ao vivo, para falar diretamente com as pessoas, interagir com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, algo que nós fizemos no correr desses dias passados, essa semana que passou. Nos perdoa, nos lava com teu sangue, nos dá vitória, Senhor, para a glória e honra do teu nome. É assim, meu Pai amado, eu abençoo a cada um. Pai, se alguns estão se reconstruindo agora, perdoa os seus pecados, perdoa suas faltas, suas falhas. Pai, não leve em conta os seus defeitos, mas perdoa, reescreve no livro da vida. Tem paciência com eles, Senhor. Trabalha, ajuda eles a vencer. Fecha a boca do leão mais valente. Deus, trabalha, salva, liberta, muda o seu gênero, o seu temperamento. Faça que eles venham nascer de novo, como também aqueles que estão nesse momento aceitando teu filho como Senhor e Salvador, reconhecendo que são pecadores e necessitam da salvação. Pai, perdoa. Em nome de Jesus. Apaga o nome no livro da culpa e escreve no livro da vida. E eu, como teu ministro, abençoo a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou dessa mensagem, irmãos, se inscrevam, dê um like, compartilhe, divulgue para os teus amigos, teus irmãos da igreja. Porque esse canal aqui é sério, esse canal aqui é pequenininho, está com menos de 2 meses que eu comecei.
tenho muito pouco inscrito. Na minha visão é propagar o evangelho. Se desses poucos inscritos, 90% se preparar e ser salvo, estou feliz. Se desses poucos inscritos, se ao menos 2 se mudou, eu louvo a Deus que foram vidas preciosas para o Senhor. É assim que eu peço, irmãos, em nome de Jesus. Ore por mim que eu estou orando por vocês. Jesus te ama e eu também. Aleluia.